Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio do Corpo de Bombeiros, o canal onde você ouve os bastidores do Corpo de Bombeiros, conhece histórias e histórias. E no dia de hoje a gente tem uma história muito bacana, que não vai ser só a história de bombeiros, mas vai ser também a história de heróis bombeiros caninos. Acompanhem o nosso podcast, mas não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho, dê um like e acompanhe sempre a gente nas nossas transmissões. Nós vamos ter no dia de hoje uma história quente, recente, e nós vamos receber também visitas importantes. Faremos entrevista com 2 bombeiros e seus 2 mais fiéis companheiros ou companheiras. Claro que eu estou falando aqui com muita honra e com muita alegria, dou as saudações e o nosso boa tarde ao Sargento Clóvis, ao Sargento Selma e as fiéis escudeiras, né? A Hope e a Mari. São os cães de resgate que estiveram juntamente com eles nas operações lá da Turquia, né? Ontem, aliás, né, a gente fez a homenagem, né, a nossa aqui da Fundação, da Fundabom, fizemos a homenagem aos heróis que estiveram lá na Turquia, foram condecorados com a medalha Heróis do Fogo da Fundação, e os binômios, né, as cadelas também foram condecorados. É isso mesmo, Cláudio? Isso mesmo, Boa Coronel. tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite e obrigado pela homenagem prestada para nós ontem aí e nossos cães. Muito obrigado. A homenagem não foi mais nada do que a nossa obrigação, Cláudio. Vocês foram mais que merecedores. Boa tarde, Selma. Obrigado por você estar aqui com a gente. Boa tarde, comandante. Muito obrigado também por toda a atenção que o senhor tem dado para a gente. Bem gratificante. Gratificante é a gente ver o Corpo de Bombeiros, né, cada vez mais alto, essa experiência internacional que nós tivemos agora com a missão lá da Turquia, nos enche de orgulho, viu? Vocês realmente fazem parte de uma página muito especial da nossa história. E nós vamos aqui para contar a história, tá certo? Muito bom. Muito bom. Começar por você, Clóvis. Conta um pouquinho aí de você. Como é que você se envolveu nessa história de cão de busca no Corpo de Bombeiros? Então, Coronel, eu entrei na PM em 96 e era do policiamento. Então, eu fiquei até o final de 99, outubro de 99, eu vim para o primeiro GB. E comecei a trabalhar no quartel da Vila Prudente, né? E finalzinho do ano 2000, eu subi para o quartel de Ipiranga e fiquei lá desde então. E foi lá que eu conheci o Canil, e na época o Cabo Lauro. Cabo né? Lauro. Que... Subtenente Lauro da Reserva. Subtenente Lauro. Da Reserva, inclusive... Hoje, né, nós acabamos de vir no velório da mãe dele, Dona Isabel. Fiquei sabendo, Dona Isabel. Prestamos lá as condolências ao nosso amigo. Nossas condolências, Lauro. A ele, a família. Um grande irmão. E se eu estou hoje aqui no Canil, eu devo primeiro a Deus e a ele que me convidou na época. E muito do que eu aprendi foi com os ensinamentos dele, que foram os pioneiros, né? O Lauro, a Torres, o Mascarenhas, Panagassi. Cabo Panagassi, sargento hoje, Sargento. Né? Panagassi. Então, começou minha história no Canil aí, mais ou menos em 2002, né? Que até então correndo um resgate nas viaturas de incêndio, autobomba, autotanque. E eu na folga ali, quando não tinha ocorrência, eu estava sempre colado neles ali no Lauro, perguntando sobre cão, precisa de ajuda para lavar o canil, precisa alimentar os cães. E como eu estava sempre ali colado com eles, né? Eles foram observando isso aí. E eu nunca tinha pedido para ir para o canil. Porque eu nunca mexi com cão, eu nunca tive experiência na sinotecnia. Mas tinha o talento, né? Não sei se eu ainda tenho, Coronel, mas a gente tinha boa vontade, né? Boa vontade. E aí eles foram me chamando pra... Pô, você quer ajudar a gente num treino? Então precisava às vezes de figurante para se esconder nas caixas, nos buracos, que era assim que os treinos eram feitos, né? E eu tava sempre ali, voluntário para tudo. Então não tinha ocorrência do resgate, eu já colava lá para lavar o canil. Não tinha ocorrência no autotanque, eu já estava lá alimentando os cães. E como cresceu o nosso canil do Ipiranga, hein? E cresceu, né? O senhor também comandou lá o primeiro GB, tudo, né? Comandei o posto do Ipiranga quando não tinha o canil ainda. Isso. Né? E eles foram implantando essa semente. Então, hoje, quem tá aí no bombeiro que viu, o bombeiro foi para a missão Turquia, o canil foi para a missão Turquia, então, essa história não começou hoje. Começou com eles lá atrás, em 1998. Sem dúvida. Né? Com o Major Wilker. Major Wilker, Tenente Pugliese,
Tenente Pugliese na época. O Cabo Dias hoje é o Subtenente Dias, Subtenente né? Dias. Gomes, que também já aposentou. Gomes, Sork, Mascarenhas, você já falou. A Torres, né? Torres. Tá nativa, subtenente. Um grande abraço, Torres. A Torres. Então, essa história aí não começou hoje, né? Essa missão Turquia, se nós fomos para lá, foi graças a eles que começaram antes e pegaram Não tenho dúvida. épocas bem difíceis, né? A gente sempre fala aqui, viu, Selma? O bombeiro é o que é hoje, não é porque nós, né? Eu já não tô mais, vocês que estão ainda. É uma construção, né? Sim. Sim. Quantas pessoas, só você já citou nomes aí importantíssimos só nessa história aí de cachorro, né? De cães de busca e resgate. Mas é toda a nossa história assim, né? Eu acho que nesse conceito todo, nós somos apenas o pedreiro que nesse momento coloca mais alguns tijolos. Exato. Né? Fala um pouco de você, Selma. Como é que foi essa sua história? Fala um pouco de você e de como você foi cair nesse mundo dos cães de resgate. Eu nunca tive pretensão de trabalhar com cães, né? Eu sempre brinco que foi acontecendo e quando eu vi eu já estava no canil. Eu era do 6º GB na época, né? Aí eu fazia medicina veterinária, estava no 4º ano. Ah, você se formou? Você é graduado em veterinária? Eu sou veterinário. Oh, que bom, parabéns. E aí no 4º ano, na época, Tenente Mitsu, ele me chamou e falou, pô, vem aqui. Aí me apresentou o canil e tal. Pô, preciso de um apoio nessa parte para vermifugar os cães, para fazer todo esse controle. E aí, em 2011, ele me chamou pro canil e de lá para cá eu continuei, aí fui pro Cefap, CBS, voltei pro canil também, não cheguei a atuar como sargento na prontidão, sempre no canil. E aí a gente dentro do canil vai se especializando em cão, em cão, em cão. Então hoje eu só sei pensar cão, né? Hoje eu só trabalho com cães. O pessoal até pergunta, você sabe trabalhar sem ela? Eu falei, não sei, mas como que faz? Agora é só com ela. Porque na verdade o binômio, né, como a gente fala, né, ele é uma simbiose onde é um e o outro, né? Não existe uma coisa sem a outra, né? Sim. É uma ferramenta. Mas como é que vocês veem assim? Porque, claro, eu me lembro, vamos voltar um pouquinho para os primórdios, né? Quando o Clóvis veio, os cães, né? Quando a gente criou no bombeiro, cão na polícia sempre teve, né? Sim. O canil, o terceiro de choque, até mesmo quando de busca, na história tem. Mas quando o bombeiro resolveu entrar de vez nesse universo, tinha pessoas, eu me lembro disso, né? Pô, mas tem tecnologia. Mas, Clóvis, você que está há mais tempo aí na história dos cães de resgate no bombeiro, lá nos primórdios eu me lembro, né, que quando surgiu a ideia, aí nós só falamos do Major Wilk e de vários outros aí, algumas pessoas, né, no começo, que pô, mas a ferramenta cão, será que ela é boa mesmo para busca de pessoas, né? Porque tem tecnologia, tem ferramentas, tem equipamentos. Como é que você que é um dos especialistas nossos nessa área, como é que você vê a ferramenta, o cão como ferramenta de busca? Boa pergunta, Coronel. Se naquela época lá do início do canil já se falava em tecnologia, que dirá hoje, né, em 2023, como é que não evoluiu essa tecnologia? Se o canil começou em 98 e já se tocava nesse assunto, hoje mais ainda existem equipamentos que acreditam substituir o cão, mas isso não é verdade. O que o pessoal tem que entender é o seguinte: o cão, ele é uma ferramenta que também tem suas limitações. Porém, de todos os equipamentos que já se criaram, o cão ele ainda consegue fazer uma varredura diária muito rápida. Ele consegue farejar uma área de escombros e eliminar um trecho dessa área. Imagina o bombeiro ter que ir com um aparelho manual, metro por metro, de uma determinada extensão de um escombro. Quanto tempo não ia levar? Então, a atuação de um cão bem treinado, ela vai diminuir consideravelmente o tempo resposta para essa vítima. O resultado da busca. Isso. E um exemplo, lá na Turquia, nós levamos, foram os nossos 4 cães aqui de São Paulo, né? A Hope, Mari, a Joy e a Malina, e uma cadela também do Espírito Santo, que é a cadela Case do Capitão Marinho. E o pessoal de Minas Gerais, eles levaram um equipamento que era um detector de vidas. Então, os nossos cães, eles acham vivos e mortos. Porém, nos escombros lá, quando os nossos cães indicavam, eles ainda assim pegavam esse equipamento e colocavam lá nos escombros para ver se realmente dentro daquele escombro existia algum batimento cardíaco, que era que o aparelho equipamento conseguiria detectar. E quando não detectava, a gente já indicava o quê? Era vítima morta. Então, a gente tem que fazer uma combinação dessas ferramentas. Essa ferramenta que o pessoal de Minas tem, ela não vai conseguir resolver todos os problemas, nem o cão. A exemplo disso, os Estados Unidos, Israel e outros países lá, eles têm tanto o equipamento
tecnológico, Mas não abre mão do não cão. abrem mão dos cães. E tudo isso está ligado ao faro, né, Selma? Sim, Fala um pouco sobre o faro aí do cão. O cão ele é muito versátil, né? A questão da habilidade do cão atuar em várias áreas, né? Em estrutura colapsada, em busca em mata, em deslizamento de terra. E o faro do cão, ele é muito melhor que o nosso, né? A gente não conseguiria. Tem até um pesquisador que falou que se o ser humano conseguisse ter a percepção de um faro de um cão, ele ficaria maluco. Porque até Tanta informação no cérebro. O ser humano tem em torno de 5 milhões de células olfativas. O cão, a média do cão é 220 milhões de células. 5 para 200 milhões? 220 milhões. Puxa, tem que fazer a É conta. uma porcentagem É muito absurda, mais de 50 vezes mais. E a leitura disso no bulbo olfativo do cão, a leitura isso no encéfalo dele é absurda. Então, a percepção do cão do odor é uma coisa muito, muito específica, né? Então, o cão ele consegue fazer uma leitura da área, ele consegue captar o odor. O pessoal pergunta para mim, que profundidade que o cão indica, em que distância, onde tiver odor ele vai indicar. Ele vai Onde indicar. tiver a brincadeira que a gente faz é, quando eu entro na casa da minha mãe e ela tá fazendo feijoada, eu falo, nossa, que cheiro de fome, cheiro de feijoada. Quando a Mari entra na casa da minha mãe e tá fazendo feijoada, ela fala, tem orelha, tem rabo, tem tanto de sal, tem pimenta, tem... Então ela consegue... O repertório olfativo é impressionante. impressionante. Então, o modo de dizer, ferramenta cão, né? Ferramenta de farejar é absurda, não chegou nada próximo disso, né? Então, e a parte também a escolha da raça, por ser tão versátil, trabalhar em qualquer ambiente, isso... Você falou, desculpa, eu tô vendo que a gente tá com 2 Malinois, embora eu sei que a gente também tem os labradores, né? Isso. E como é que é o Malinois nessa questão do olfato e no trabalho de resgate? Então, o olfato do Malinois, ele não é o melhor entre os cães, só que a característica da raça favorece muito no trabalho. Por exemplo, o Bloodhound, que é aquele cachorro maior orelhudão do que a gente via muito no pica-pau, ele tem mais células. Só que o Bloodhound não tem tanta facilidade em andar em escombro. Ele viraria pata, ele teria problemas articulares, enfim. A própria compleição física Isso, dele, né? então o Malinois, ele juntou tudo, e aqui em São Paulo há uma certa preferência por Malinois, devido a essa combinação que a raça nos proporcionou. Então, ela consegue atuar em qualquer... E tem uma energia, não? Um drive. Uma energia, um drive. Muito A gente alto. tá aqui controlando ela, deixando ela... Acho que o pessoal tá vendo, né? Elas não param, né? Não, e aí ela fica baixa e sobe. Então isso... e por que não labrador? Labrador não é... A gente está deixando um pouquinho o labrador, porque aqui em São Paulo, como faz calor, chove, depois um calor absurdo, e chove de novo, e um calor, essa sazonalidade Variação diária. de temperatura Isso. diária. Então, acaba que o labrador sente esse calor, e acaba caindo um pouquinho o rendimento, coisa mínima, mas coisa que o Malinois já consegue. Já é mais robusto. Isso. Já em compensação na Turquia, nossa labradora ficou tranquila. Já Frio, nossas né? Malinois mais magrinhas sentiam mais o frio. Então, tudo isso é visto e estudado pela gente para poder escolher uma raça, escolher o sexo do animal, escolher as características, né? Fala um pouquinho pra mim, Cláudio. Eu lembro disso aí da gente quando ia fazer. Ó, tá vendo? Ó, não para, gente. O cão quer trabalhar. Desce. Ela tá ansiosa, mas eu me lembro, Clóvis, que quando a gente fazia aquisição de cães e tal, existe um processo, né, para você selecionar o cão que serve ou não. E parece ter uma aposta nisso também, né? Porque não quer dizer que vai. Conta um pouquinho pra gente de como é que seleciona o cão para treinamento de busca de pessoas. Vamos lá, tem 3 formas para o Estado adquirir o cão, né? Uma é por compra, né, do Estado, a outra é por doação e a última pode ser por cruzamento próprio, né? E aqui, pelo menos no nosso canil, a maioria foram doações que a gente só vai pegar se realmente tiver para quem pagar esse cão. E ainda assim, aquilo que você comentou, nós vamos fazer um teste nesse filhote. Então a gente vai verificar se esse cão tem muito medo, questão de agressividade, apresentar pisos diferentes a esse cão, alturas diferentes, e se esse cão tem o que a gente chama de gana para busca, né, se é um cão curioso, ativo. A gente não quer aquele cão molengão, pacífico, né? pacífico, desinteressado com tudo. O cão ele tem que ser curioso, ele tem que ser
colocar o focinho no chão pra tudo. Cão é que nem gente, tem temperamento, né? Tem temperamento. Então, não é porque, estou doando Malinois para o bombeiro. Não é que esse Malinois pode, porque é Malinois, porque é labrador, vai virar a servir pra gente, né? Então, esses testes vão nos dar um norte, que até então, esse cão, ele consegue estar correspondendo com o que a gente precisa. Porque a gente precisa de um cão de energia boa, curioso. Porém, como ele é um ser vivo, é uma máquina tal, em determinado momento pode acontecer desse cão, por algum motivo, ele parar a evolução. Não evolui mais. Se acontecer isso, a gente não tem que ficar investindo. A gente tem que ser prático, né? Ou a gente leva esse cão embora, doa para outra pessoa conhecida. Fica com o próprio treinador. E bola para frente. Às vezes um trauma pode causar isso também. Exato. Se machucar numa ocorrência. Já tivemos cães que... Nada grave, mas se machucaram e tiveram que afastar por um tempo, né? O caso de displasia. Então, isso dá muito no labrador. Isso, né? Labrador, pastor alemão também, né? Então, o mínimo grau de displasia, a gente já baixa o cão. O cachorro é aposentado e doado, ou fica com a gente, vai para casa. Então, ele aposenta com o mínimo grau. Sim. Então, isso acaba que, às vezes, no meio do caminho, no meio do treinamento, o cão vai ser aposentado. Conta pra gente, você falou duas coisas que eu acho bastante importante. Uma é do tempo, né? Você falou da aposentadoria precoce. Uhum. Qual foi, assim, o caso que nós tivemos de um cão produtivo, isso no caso de São Paulo, né? Que trabalhou por mais tempo. Quanto tempo foi isso? Nós temos uma idade máxima, que são 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, o cão, ele... De idade, não de treinamento. Não de treinamento. Tá. Então, nós aceitamos cães no máximo com 18 meses. E então, de filhote até recém-nascido até 18 meses. E com 8 anos de idade, elas vão aposentar. E o treinamento vai alguma coisa entre 1 e 2 anos? Entre 1 e 2 anos. Mas ele vai conseguir ser ativo, digamos assim, por uns 5 anos. 5, 6 anos. Isso. É que, na verdade, existe uma diferença quando a gente... às vezes o pessoal vem perguntar, tá pronto? A Mari tá pronta? É como o bombeiro. Quando ele sai da ESB, ele tá pronto? Tá pronto, mas ele sabe resolver uma ocorrência? Não, ele vai ter que ter experiência prática. Claro. E aí é o que a gente... Mesma coisa. Mesma coisa. A gente, 2 anos para estar pronto, 1 ano e meio para estar pronto. Mas... E ela já resolve uma ocorrência? Não, ela vai junto com outras cadelas para ir resolvendo, e aí chega um momento em que ela já... Adquirindo experiência. É exatamente assim. Exatamente assim. E me diz uma coisa, Clóvis, ele falou assim do tempo, o treinamento, o tempo de aposentadoria. E você saberia dizer assim, existe uma estatística, mesmo que relativa, de quantos cães a gente tem que treinar para sair um cão que realmente seja realmente um cão bom de busca? A gente tem mais ou menos Olha, coronel, essa percepção? Eu não tenho esses dados aqui, a gente nunca contabilizou. Mas pela tua experiência, assim, de cada quantos um ali vai bem? Olha, assim, pela nossa história lá do canil, mais saiu cão lá do canil do que propriamente ficou, né? Eu imaginei isso. Então... que foi também um crescimento, né? A gente aprendeu muito nesses anos, né? A selecionar o cão, principalmente. Isso. Então, não sei se... Acredito que um cão bem escolhido e bem treinado, as chances são... Muito mais altas. Isso. Hoje a gente já tem esse conhecimento, né? Que na época que eles começaram, era acerto e erro, né? Vai. Então, hoje a gente entende isso. Hoje é sabido que 70% das características comportamentais do cão estão vinculadas com a parte hereditária, com a genética. Então, sabendo disso, já vamos ali escolher pai e mãe que sejam de trabalho, que sejam direcionados. Isso tudo vai mitigando os erros, né? Sim. Aprendemos muito nessa área, né, Clóvis? Acho que, poxa, bom, vamos lá. Hoje a gente tem um veterinário. Você é o único veterinário que nós temos? Você é o único. Valeu bastante, né? E assim, e ninguém aqui com experiência de menos, no seu caso, nós estamos falando em 20 e poucos anos de canil. 21 anos, acho. Eu entrei em 2002, né? Ele aposentou 2 cães já. Ele tem muita história. Sabe a hora que o cão vai aposentar, né? Ainda não. Melhor não. Mas eu acho que ambos vocês já estiveram em outras operações fora a Turquia, né? Quais você participou, Clóvis, com o cão? Vamos lá. Eu digo fora de São Paulo, porque eu sei que São Paulo tem fora de São Paulo, vamos lá. Em 2010, nós fomos para missão em Alagoas, ficamos 15 dias, teve um rompimento de represa. Lagoa do Mundaú. Na divisa ali, acho que Pernambuco e Alagoas, e destruiu várias cidades ali também, Pernambuco e Alagoas, né?
Fomos para Murici, Branquinha, ficamos 15 dias ali com a Força Tarefa, né? Foi binômio, você foi Isso, foi também. com... Eu tava na época com a cadela Milka, que era uma labradora, na época o Cabo Leles com a cadela Jade, o Sargento Dias com o Conan, que era um... A Jade foi aquela que o governador entregou uma homenagem, não foi? Foi a Jade? Não, Você lembra que era no nosso calendário, uma... Não foi a Jade? Eu posso estar falhando governador... na memória. Lembra que era o governador Alckmin, se não me engano. Não, nessa aí acho que foi a Dara e a Anne, foi da cratera do metrô. Tava eu e o Panagassi nesse... Exatamente. Elas ganharam uma coleira do secretário e do governador. Isso aí. Tem até hoje lá na minha estante, lá, Bacana, hein? essa lembrança aí delas. Aí você foi então para Alagoas? Alagoas, 2010. Depois eu fui para... Acho que depois disso, Brumadinho, 2 vezes, né? Santa Catarina? Em 2008 eu tava de férias. E onde eu estava, meu celular não pegava nem sinal. Não tava nem sabendo que teve esse negócio. Então o pessoal aqui de São Paulo acabou indo. E eu lá no meio da roça lá, quando eu voltei para São Paulo, que o celular voltou o sinal, o pessoal já tava lá. Mas tava de férias, né? Tava de férias, mas se eu tivesse... tenho certeza. Com certeza você vai falar, ó, pega meu cão que eu tô mais perto que vocês. Certeza. E Petrópolis, né? Nós fomos também para lá, para Petrópolis agora. Petrópolis, né? Recentemente aí. O ano passado, né? Isso. Então... os nossos cães já viajaram, né? Estão com milhas aí para gastar. Né? Com milhas você participou, Sema, de alguma outra operação fora? Fora de São Paulo, Brumadinho e Petrópolis. Brumadinho e Petrópolis. Brumadinho foi uma coisa também, né? Sim. Bom, ali, acho que surreal. Surreal, né? E todos os bombeiros do Brasil que prestaram apoio, todos levaram cães, eu acho, Sim. né? Sim. Que eu me lembro. A característica da ocorrência ela é muito particular, né? Brumadinho a gente não conseguia se deslocar andando, que era lama afundada. Então eu colocava a minha cadela nas costas, na época era Cleo, né? Colocava nas costas e saía rastejando com ela, e ela farejando e eu rastejando. Então, esse tipo de coisa a gente nem treina, nem pensa em treinar, né? E a gente voltou depois do dia 90, né, de novo. Abril, a gente foi em fevereiro. Aí já virou um concreto, né? Aí virou uma outra ocorrência, que era o quê? Todo o cenário. A máquina jogava a lama para cima e os cães passavam para excluir essa lama, então virou uma outra ocorrência. Então a ocorrência vai mudando, né, conforme vai passando os dias, né? E a ferramenta... E a ferramenta serve em todos os momentos. Aproveitando o gancho aí de Brumadinho, né, se eu permitir falar, claro. A gente vê que o americano, ele guarda muito as suas histórias, ele enaltece muito, né, as suas lutas, as suas missões, e sempre se falou muito que uma das maiores ocorrências com cães do mundo foi a do World Trade Center, né? Acho que em 2001, setembro de 2001. 2001. 9/11, 9 de setembro. 11 de setembro. 11 de setembro. E eu não sei se fizeram algum estudo aqui, pelo menos no Brasil, eu acredito que essa missão de Brumadinho foi uma das maiores do mundo também, com cães e helicópteros, porque tava o Brasil inteiro lá. Clóvis, vamos fazer aqui vamos imaginar, você está falando do World Trade Center, era enorme o World Trade Center, nós sabemos, mas compara a área do World Trade Center, por maior que seja, e a dimensão da busca de Brumadinho. Sim. Foram quilômetros e quilômetros de destruição, né? E o brasileiro, né, deveria também guardar essa história e mostrar isso para o mundo, né? Porque o americano ele se valoriza, a gente também tem que se valorizar. A gente acredita muito no potencial das outras nações, mas a gente esquece que a gente também tem potencial. Posso estar enganado, mas parece que tem um memorial lá em Brumadinho, não tem do episódio? Não posso estar... Claro, outros episódios que eu me lembro, o caso, por exemplo, da TAM, claro, que a gente tem um memorial. Parece, podemos até confirmar depois aí, mas eu acho que tem qualquer coisa. Mas você tem razão, eu acho que... Mas na verdade, viu, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, e vocês estão colaborando com isso, é guardar a memória. Sim. Uma honra. Né? Porque o que vocês estão falando aqui, né, com a tecnologia, isso vai tudo para a nuvem. Então, se alguém quiser saber alguma coisa de história daqui a 30 anos, meu Deus, vai ouvir o que vocês falaram aqui hoje. Então, cuidado que vocês vão falar. Mas eu acho que vocês estão fazendo, além do trabalho, né, com os cães na rotina operacional do bombeiro, permitir que nós façamos aí o registro, que isso é um registro, é fundamental. Vocês estão contando a história do que é o salvamento com cães. Traremos outros também, né? Você que tá há mais tempo, né? Já lembrou de muita história boa aí. Aí fez, né? A gente comentou do Lauro, né? Da Torres. Eles que têm muito mais história para contar, porque eles pegaram a parte mais
mais difícil, né? Que foi a criação do canil, foi né, a parte de começar essa A história, gente né? precisa convidar, viu, Clóvis? Aí, talvez vocês venham de novo aqui, porque eu acho que esse assunto aqui é muito bacana. Mas aí Legal, a gente traz também o agora Coronel Pugliese, Pugliese. né? Que foi o primeiro comandante, Exato. né? A Torres, né? Eu me lembro de algumas coisas porque eu era da unidade, Comandou lá, né? Eu tava lá no primeiro GBS, acho que ainda era GBS essa época. Tava na transição, Era né? GBS, GB. isso. Então, puxa, foi uma iniciativa do Wilk, né? E eu me lembrei agora, por isso que a gente precisa trazer ele, o tenente Pugliese, então, ele tinha sido no canil da Polícia Militar. Isso. Praça, não era isso? É. Tô lembrando Acho que aqui, foi. eu acho que é isso, né? Acho que foi. Que foi escala 1, ele já foi do canil. Já. Minha memória não é muito boa, mas eu trabalhei com algum deles, então não vou lembrar de todas as histórias. Então, Subdias vai lembrar de mais coisas, o Sork, o Gomes, o Everaldo Gomes, né? Everaldo Gomes. Então, nunca mais o Everaldo Gomes, ele também trabalhou bastante com os cães, né? Os outros comandantes que passaram também lá, Capitão Mitsu, o Tenente Coronel Almeida, Almeida, poxa, Tenente, o Luciano Capitão Almeida, Zalpa, sabe, Zalpa. os oficiais aí. Na época quem me convidou também pro canil era o Tenente, ai meu Deus, vou esquecer o nome aqui, vou lembrar até o... É assim, daqui a pouco você lembra, não esquenta a cabeça. Mas eu quero saber um pouquinho também sobre o seguinte, a gente sabe que, ou pelo menos é assim que a gente ouve, né, que existe o cão de busca de pessoas vivas e o cão de busca de pessoas mortas. É assim mesmo? Ou é o mesmo cão? Não, existem locais que fazem, lá na Turquia mesmo, eles passavam, meu cão é para vivo. Então o cão deles, aqui a gente já teve cão só para vivo, mas nós vimos que era muito mais proveitoso o trabalho ter um cão de dupla função. Então nossos cães, de acordo com o trabalho também do BREC, né, do SAR, do BREC, da equipe que acompanha essa ocorrência, ele fazia a indicação das duas partes. Tanto de então, pessoa viva quanto pessoa morta. Quer dizer, é possível você treinar o cão para as duas habilidades. Sim, é possível. E elas duas são de dupla função. Ambas elas, tanto a Mari quanto a Hope. A Hope sossegou, ela dormiu. A Mari tem 3 anos, tá... filho. Tá com a energia toda. E fala um pouquinho assim sobre o uso de cão para encontro de pessoas afogadas. Que aí nós estamos falando da água. Sim. Como é que funciona isso aí? Então, eu quando eu fiz o curso, o CEMALT, veio, eu acho que Coronel Rodrigo, né? Agora eu acho que é o Coronel Rodrigo, na época eu acho que era Major Rodrigo. Rodrigo Tadeu de Araújo. Isso. É um nome bastante ligado aos cães. Sim, e extremamente inteligente. E a aula que ele deu pra gente, assim, foi lá que eu comecei a observar algumas coisas e abrir um pouco a mente nessa... Hoje nosso canil não faz esse serviço, até mesmo porque nós não temos braço. Não temos braço, né, pra... Ela quer sair no podcast. Aí, Martinho, quer virar estrela. Se já não fosse, né? Não, lá na caixa, colocar ela na caixa, ela não vai me deixar eu falar. Tá. E... Olha o fio lá, ó. Daqui a pouco ela derruba a câmera, então, mas tudo bem. É isso. Deita. E... Então, aí ele explicou isso, então nesse curso de mergulho eu comecei a abrir um pouquinho mais a mente. Hoje a gente não faz, até mesmo porque não temos... hoje nós trabalhamos em outras áreas de busca, né? Não temos essa prioridade por enquanto. Vai, filho. Olha lá, ela vai lá, ó. Agora sossega. E a Hope dormindo aqui. E a Hope dormindo, ó. Falou o nome dela, acordou. Dorme aí, filho. Sim, mas então assim, você está me dizendo que hoje a gente não tem o cão para busca de afogados, mas que também é possível a gente treinar o cão para... Com certeza é possível. E, lógico, exige uma técnica diferente, né? Exige materiais diferentes, exige toda uma outra logística que hoje nós não fazemos. Mas ele existe, esse cão, existe essa técnica, em outros estados deles também estão evoluindo nesse sentido. E então ele existe. O cão realmente ele consegue captar as moléculas de gás desprendidas do corpo lá que sobem na superfície, eclodem, e o cão vai captar na proa do barco, né? Mas por enquanto a gente não faz, mas é uma utilização bem interessante do cão, sim. Do cão. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a Turquia. Bora. Essa é a cadela Joy do Soldado Mazeiro, né? Foi condecorada ontem também. Agradecemos
essa lembrança aí. Um belo labrador a caramelo, né? Uhum. Muito bonito. Mas enfim, vocês até falaram assim, passando alguma coisa sobre, sobre a Turquia, né? Sobre a operação da Turquia. E a gente sabe, né? A gente já entrevistou o Coronel Camargo, entrevistamos ontem o Capitão Leandro da Hora. A temperatura foi uma coisa, foi um desafio, eu tenho certeza, né? Sobre o aspecto do cão, Clóvis, qual foi o desafio da temperatura com tanto do labrador quanto do malinois lá nessa situação? A gente nunca pegou uma ocorrência em locais com temperaturas tão baixas, né? Lá chegou a fazer menos 11. E estávamos preocupados com queimadura nas patas, né? O Sargento Selma é veterinário, ele vai poder explicar melhor essa parte aí. Então, a gente tivemos que, de última hora, que foi muito rápido o chamado para ir. Ó, vamos precisar de 4 binômios, é para agora. No outro dia já reunião à tarde, já tirou o passaporte na mesma hora ali. No outro dia, no Belém, a gente já estava embarcando para a Turquia. Mal deu tempo da gente fazer a mala. Então, de última hora, a Soldado Cardilho conseguiu arranjar umas roupinhas de frio. Nós levamos nossas cobertas particulares para os nossos cães, porque a gente sabia que ia enfrentar. Aqui, ó, a roupa tá com uma roupa. O Capitão Marinho, acho que estava sem, mas ele também levou cobertor. Então a gente estava com muita cautela de que esses cães não sofressem alguma hipotermia, né? Porque realmente o frio lá era terrível. E à noite, pelo menos nas buscas que a gente fez, inclusive o Selma... Elas trabalharam à noite também. Trabalharam. Quando nós chegamos na Turquia, depois de 15 horas de voo, nós chegamos no aeroporto de Kahramanmaraş. Enquanto o pessoal estava equipando o caminhão para a gente ir para a base, eu e o Sargento Selma já fomos acionados com os demais, uns 5, 6 aí do GAED, né? E já fomos para uma missão. Eles estavam precisando, falaram, já queremos um pessoal aqui para passar os cães. E estava um frio absurdo. Então nossos cães fizeram 2 buscas aquela noite. E eu cheguei pro Selma e falei, Selma, na segunda busca, eu olhei assim, minha cadela já estava tremendo. Falei, eu acho que não dá. 2 buscas aqui de madrugada, não consigo mais, cara. E foi esse o limite mesmo que elas conseguiram? Então, pelo menos nos outros dias, né? Naquele dia, com uma temperatura desse jeito. Então, a gente tomou uma precaução do seguinte, nós levamos manta aluminizada, né, um colchãozinho, aquele de acampamento lá, com aluminizado, para ficar no chão, porque nem sempre a gente conseguia levar as caixas, que nos primeiros dias foi meio difícil. A logística. Até se acertar a carga, essa missão foi um baita aprendizado pra gente, porque nós sofremos perrengues, mas cada dia a gente acertando a carga. Foi melhorando um pouquinho por dia, né? Erros e acertos. E aí a gente começou a levar as coisas aos poucos. Depois conseguimos mais cobertores para cobrir as caixas. Então os cães já estavam mais aquecidos. O Sargento Selma toda hora estava monitorando os cães. A gente levou uma pomada, né? Dersane. A Dersane estava sempre passando na pata dos cães para evitar rachadura. O nosso medo é que se tivesse lá no local, tivesse neve, poderia causar mais queimaduras. Só teve neve na capital Ankara, que a gente só pousou lá no hotel, ficamos por 3, 4 horas ali para tomar um café, um banho e já sair. Já foram. Só nevou lá, pelo menos nas outras cidades. Aqui, ó. Então foi a primeira vez que elas tiveram contato com a neve, né? Elas curtiram muito, ficaram mastigando neve, cheirando. Acho que todo cão deveria ser apresentado por isso aí, porque é algo natural, né? Mas se fosse por 16, 17 dias em ocorrência, provavelmente ia dar um problema maior, porque nós nunca pegamos isso, né? E outra preocupação nossa, que nós nunca enfrentamos, é como esses cães iriam se comportar quando tivesse um terremoto. Porque nós nunca pegamos um terremoto. E teve. Então, acho que você teve uma busca sua, né, Selma? Que aí ele vai poder contar melhor aí. Você estava fazendo busca quando teve o terremoto? Não. Quando teve uma movimentação de estrutura só. Sim, conta pra gente essa história aí. Não, nós estávamos numa área e passaram alguns cães. Foi interessante que eles sempre acionavam a gente. Olha, gostaríamos de saber a opinião do Brasil também, né? Então, o Capitão Leandro e o Coronel Camargo disseram que a gente foi crescendo, né? Então, foi. Tanto em nós com nós mesmos e nós na área com outras equipes e tudo mais. Eles passaram era notório que eles acreditavam um pouco mais. Primeiro a gente chegou e eles falaram, quem é? Aí depois, nossa, eles fazem isso, e foi. Até que chegou uma hora que a gente estava bem mais ambientado ali, né? E havia uma confiança, né, no potencial e na capacidade da nossa equipe. Isso. E aí foi eu e o Sargento Leles, passamos em uma área lá dentro de um prédio. O prédio tinha desmoronado, eram uns 9 andares, ele estava em 4 andares mais ou menos. O resto estava tudo, né, compactado. E a gente passou o cão na área
e a cadela os outros cães tinham indicado, né, dos outros países, aí nós passamos a nossa, e aí o sargento Lelis passou, a cadela dele procurou, não indicou nada, voltou para ele, guardou, e eu passei a Mari, e a Mari bateu, né, que a gente chama de bater área, né, bateu a área assim lá na parte de dentro, e de repente ela virou e saiu correndo. Aí eu falei, ué, mas ela não faz isso, né? Aí o Lelis correu, segurou ela, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, meu, não sei, vamos sair. Aí a gente saiu. Aí depois lá fora eles falaram, não, que o prédio ele se movimenta 4 milímetros por hora. Ela percebeu. Então ela percebeu, então ela corre, né? Olha só. Aí a gente correu, a gente falou, a partir de agora o cachorro correr, a gente corre. É o 3 apito nosso. É o nosso 3 apito. Olha, a gente sabe, né, de algumas experiências da sensibilidade do cão, Sim. também para isso, né, da percepção antecipada, né? Sim, e nessa ocorrência foi interessante aquilo que o Sargento Cláudio falou, que aí passou, a Mari também não indicou, e aí falaram pra gente, pô, mas e aí? E a comparação entre os cães, né? A gente falou, ó, nossos não indicaram, nossos é pra vivo e morto, né? Então passa a máquina de Minas também para confirmar. Passou a máquina de Minas também e eles confirmaram que não havia corpo lá. Não havia corpo. E aí a gente conseguiu, então, quer dizer, a gente juntou várias informações, máquina, cão e todas as informações da área e conseguimos. Depois daquilo eles já passaram a máquina e já não tinha mais corpo na área, né? E no momento já foi relatado aqui pra gente, né, do episódio que quando vocês estavam lá, teve um terremoto importante, 6.4. 6.4. Exato. Como é que os cães, que momento foi isso? Os cães estavam trabalhando, estavam dentro, tem até uma foto das caixas delas aí, elas era à noite, então elas estavam no descanso, né? E a gente evitava tirar elas à noite, porque a noite ia pra -2, -3, só que o chão tava menos gelado, era melhor ficar na então, caixa. Ó, aqui. Aham. Eu sei que parece uma coisa meio bagunçada, mas era um jeito da gente fazer uns casulos. Sim, manter aquecido também. Ficava muito quentinho pra elas. Então elas realmente descansavam, elas chegavam a roncar aí dentro. E elas ficaram aí, graças a Deus, o terremoto foi extremamente forte pra gente, só que as caixas não se movimentaram, né? Estavam bem encaixadas. Então, a Mari, eu senti, a Hope não ficou tão assustada, né? A Mari tremia, quando eu tirei ela da caixa, ela ainda tava meio assustada. Mas... Quando balançou, como essas caixas estão sempre sendo transportadas na mão pro caminhão ou na viatura, eu acredito que elas imaginaram que estava sendo transportada. Porém, o que o Sargento Sema falou é importante, o terremoto ele faz um barulho muito forte. Então os cães já perceberam, então provavelmente eles ficaram assustados. Mas como elas estavam dentro, elas não se machucaram, deu aquele chacoalhão. Nós que estávamos na barraca ali do lado de fora, todo mundo que estava de pé caiu. Você até tentou, né? E até o Clóvis quis correr em direção aos cães para caiu de novo. Caiu. Aconteceu uma coisa engraçada. Na hora tava eu com a Capitão Fabiana, aí a Capitão Daniela ali, o Sargento Lelis, o Sargento Selma, outros lá na barraca de fora, o pessoal de Minas, Espírito Santo ali dentro, todo mundo quentinho ali no aquecedor. Então a gente fazia aquelas reuniões ali tudo. E quando deu o terremoto ele não balança assim pra cima e pra baixo. É gelatina. É lateral. E aí começou pequeno, daqui a pouco começou todo mundo cair pro chão. Na hora que eu caí mesmo, que o negócio chacoalhou, que eu vi que todo mundo tinha caído. Eu não tava conseguindo nem me salvar, fiquei gritando, os cachorros. Não tinha como chegar até ela. Porque a sensação é que a barraca tava caindo, tava abrindo um buraco, porque a gente sentia o chão chacoalhar mesmo, igual a gelatina. E eu fiquei preocupado, eu gritava os cachorros, e eu não conseguindo nem me salvar. Mas tá certo, o binômio é isso. Todo mundo caído lá, todo mundo. E é engraçado porque quem teve, né, o reflexo de correr, caiu. Então hoje a gente falou, se a gente passar de novo, o reflexo vai ser deitar. E você não consegue querer levantar. Eu até tava comentando com o pessoal, falei, e se a gente tá dentro de uma estrutura? Eu falei assim, não tem como correr. Não dá. Ir pra um canto. Ontem o Capitão Leão da Hora falou isso, né? Porque tentando reconstruir o cenário, a hora que tremeu, correu pra escada, ele relatou aqui, não dá tempo. Não dá pra correr. Não, tempo dá, porque foram 30 segundos, sei lá. Sim, mas não consegue. Mas não tem condição, não tem condição de correr. Só pra explicar pra quem o ouvinte que não tá familiarizado com essa nossa técnica de procedimento, né? Quando tem esse colapso estrutural, a gente fica em posição de 3 apoios, né, que é a mão, o pé, o joelho. Quando dá um apito, é silêncio total, 2 apitos, pode voltar a trabalhar, e 3 apitos é para você evacuar aquela área e ir para uma rota de encontro já pré-determinada. Então, isso aí, se acontecesse realmente num cenário de campo lá, numa busca real, não daria para praticar. Você não consegue nessa intensidade? Nessa intensidade de 6 para cima, é queda.
você cai. Não, Olha, não dá. eu nunca tive a sensação de um terremoto de 6,4 que vocês tiveram. Eu já fora do Brasil tive 2 oportunidades de perceber. Como em São Paulo também eu já tive, Uhum. tá? Muitas pessoas tiveram, principalmente quem mora em prédio, lugar mais alto, que é o meu caso. Mas eu me lembro que eu lá em Arequipa, quando fazia o curso lá de break em Arequipa, né? Isso na década de 90, como lá na Turquia, né? Lá é uma região muito sujeita a tremores, tinha tremores todos os dias, claro que imperceptíveis, né? Sim. E eu me lembro que um dos dias que a gente sentiu, que foi algo muito longe do que vocês sentiram, mas já causou um desconforto bastante grande. E eu acho que foi um 5, né? 4,9, 5, não me lembro agora. Uhum. Mas já dá aquele negócio, pô, imagina um 6,4 que você, pô, O chão vira uma gelatina. Uma gelatina, né? E outro fenômeno que acontece à noite, quando você olha no horizonte que está tendo terremoto, sai um clarão do solo. Quem vê de longe no céu pensa que estourou um transformador. Não é, sai uma luz, uma energia mesmo, né, essa descarga do Claro, solo. mas imagina a energia Energia, mecânica disso. Então, é algo assim surreal. Quando deu esse primeiro tremor, que a gente se reuniu lá, se agrupou, depois foram dando sismos mais fracos, mas ainda assim bem intensos. Ele ainda assim parecia que era E- aqueles brinquedos do parque de diversão que vai pra lá, você andava e tinha que ficar se equilibrando e ficar se... Parece estar num barco, né? E se controlando, né, pra ninguém perceber que você tá... Você, opa, não, eu tô bem, eu vou... E 10 minutos depois a gente foi a campo, né? Já se 10 vestiu. minutos a gente Já saiu, acabou o tremor, já. acabou o tremor. Foi impressionante o comando do Coronel Camargo Júnior, ele colocou a gente em forma, tá todo mundo bem, viu. Ó, já vamos fazer, pessoal, porque agora a gente vai conseguir pegar. Se tiver gente viva, é agora que a gente tem que ir, né? E aí foi todo mundo. Eu falei, meu, você tem que estar com a mente muito blindada, porque a vontade de falar, não quero mais, acabou. Não, você fecha, foca e vai. E acabou. Mas eu acho que isso é minha opinião, né? Eu acho que a gente é meio. Claro, experiência de terremoto única nesse momento. Mas as outras coisas que a gente vive na carreira, né, na nossa profissão, dá uma certa. E eu reputo isso, eu falei numa outra entrevista, acho que o Coronel Manuel, não me lembro. A questão da confiança, né? A questão do trabalho em equipe. O bombeiro é um trabalho em equipe. Sim. Então a gente tem uma proteção, né, psicológica até, pela confiança que a gente tem, né, nos bombeiros, né, na equipe de bombeiros. Sim. Que faz a gente superar uma adversidade dessa e falar, não, ó, não acabou ainda, vamos lá de novo. Né? E aliado a isso, né, também foram os bombeiros militares de Minas Gerais e Espírito Santo. E nós já trabalhamos junto, nós do Canil já trabalhamos junto com vários deles em outras ocorrências. Aliás, então, várias operações. É um pessoal extremamente qualificado, extremamente qualificado, sabe? Então a gente também estava com um time bom. E eu acredito que qualquer um do Brasil que estivesse lá, Coronel, iria representar muito bem ali. Não tenho dúvida. É a fibra do bombeiro, né? Entendeu? Sim. Então, já que você falou isso, uma coisa muito importante. Foi a nossa primeira, né, experiência internacional, né, no atendimento de uma missão, de uma grande catástrofe. E sem dúvida nenhuma, como você mesmo já disse, isso digamos que o coroamento, né, de várias etapas que nós evoluímos ao longo das décadas até, mas também coloca a gente num patamar, né, de visibilidade internacional muito importante, né? Vocês tiveram essa sensação quando vocês estavam trabalhando lá, da dimensão do que a gente estava fazendo? A dimensão, quando eu estava lá, é que eu acho que eu fiquei muito mais focado. A dimensão que a gente tinha era. Depois, né? Andava na cidade e parecia. E eram aqueles filmes de destruição, né? Porque você olhava, era todas as estruturas tinham colapsado. Então você olhava e falava, meu Deus do céu, Só que a nossa atuação, a gente começou a entender com o passar do tempo que realmente a gente estava. A gente está sendo reconhecido, realmente a gente está bem, o pessoal vinha muito conversar com a gente e tirar foto, e o pessoal começava a mostrar carinho pelo brasileiro, né? Então a gente falou, a gente está fazendo... E o que aqui pra gente era comum, era uma coisa corriqueira do nosso trabalho, lá para eles estavam realmente muito agradecidos, e as equipes de salvamento, né? Todo mundo estava muito... vendo com muito carinho esse nosso trabalho. Então a gente falou, a gente tá no caminho certo, a gente tá fazendo certo mesmo, vamos continuar. E isso dava cada vez mais força pra gente, a cabeça blindada pra, vamos continuar, vamos até o final, porque todo dia era frio, todo dia todo dia tinha as dificuldades, né? Sim. Então a cabeça, isso motivava a gente, não, vamos continuar, vamos de novo, vibrar pra ir pra área de busca, né? Vibrar pra manter a cabeça vibrando por 17 dias, né? 15 dias, que seja. É uma coisa que
requer um treinamento, né? Requer Claro, claro. Um preparo muito preparo, grande, né? né? Você falou um negócio muito interessante que outros já disseram aqui também. O aspecto da firmeza, né? Da cumprir a missão, da Sim. dificuldade de superação, a gente não para. Mas o cão, especificamente, o binômio, ele traz também para nós, talvez a gente já está um pouco mais acostumado com isso, mas muito mais para as pessoas, traz o aspecto afetivo, né? Do cão. Sim. Né? Poxa, hoje em dia, famílias caninas, né? O cão virou filho agora, né? O cão virou filho. E é muito bacana, porque é uma relação que o cão doméstico sempre teve, mas hoje, assim, num outro patamar. E lá na Turquia, diante daquele cenário, as pessoas, vocês criaram alguma relação afetiva por causa do cão com a comunidade local? Tem algum episódio Sim. disso? Tem. Você, né? A gente, se eu me permitir, posso falar da menina? Da Yamo, né? Yamur é uma refugiada, né? Ela tava... Quando nós chegamos na cidade de Kahramanmaraş, vimos uma barraca da AFAD, a AFAD é a Defesa Civil lá da Turquia, e lá dentro estava morando uma família. Por que eles estavam só eles dentro daquele aeroporto? Porque o funcionário do aeroporto era o pai dessa família, então o pessoal do aeroporto permitiu que eles ficassem numa área bem isolada ali. E aí, quando nós nos instalamos, a gente viu essa menininha, acho que de 7, 8 anos aí, o nome dela é Yamur, e ela estava sozinha. Não tinha amiga, não tinha outros parentes dela, né? Só o pai, a mãe, os avós, né? E a irmã, e um bebezinho de 6 meses. Então, só ela de criança ali. Então, ela se apegou muito a gente, quando viu os cães. E se apegou muito a Hope, porque a Hope é calma. Se apegou muito a Joy, porque a Joy é um labrador é brincalhão. Também brincou muito com a Mari. Ela só se assustou um pouco com a Mari e com a Malina, porque elas latem, elas são mais agitadas. Essa cara preta Essa dela. cara preta. Dá uma assustada. E ela, por ser criança, ela não entendia. Eu ia tentando explicar pra ela, não, ela é boazinha e tal. E ela ainda tentando arranhar o inglês, ela conseguia falar algumas frases. Mas aí eu vi que ela se apegou muito, muito com a Hope. E então toda hora que eu estava no acampamento, que eu não estava saindo, eu fazia questão de tirar ela, chamar Yamur, Hope. Aí ela vinha, brincava, tudo. E mesmo quando eu voltava da ocorrência, eu dava uma água pra Hope, dava um descanso pra ela, daqui a pouco ela vinha em mim, Hope, ela vinha me chamar, Hope. Pra brincar com a... Aí eu pegava a Hope, o Mazeiro pegava a Joy também, apresentava pra ela, o Selma às vezes deixava jogar bolinha pra Mari. Então isso foi um acalento pra essa criança, foi um esquecimento desses momentos que ela viveu, né? Momentos, puxa vida. E nas buscas reais ali, enquanto, por exemplo, tava passando um cão, o outro tava no descanso, então o pessoal vinha olhar, passar a mão, tirar foto, ou posso... Os próprios bombeiros, né, também vinham e queriam, né? Os bombeiros turcos. Não, os nossos também. Os nossos bombeiros. A mesma doutora, né? A Juliana. A capitã Fabiana, né? Fabiana, perdão. Capitã Fabiana, ela via a Mari lá e deixa eu abraçar, e abraçava. Então a gente via que, olha lá. Essa aí é Amor. É. Então ela não desgrudava da Hope. E eu me sentia bem por isso, e ela também acho que desligava um pouco desse trauma, né? Porque ela vai levar isso aí pra vida, né? Claro. Eles passaram a primeira noite lá do terremoto dormindo num carro. A família inteira, com um bebê de 6 meses, tendo que dormir num carro com o risco da casa cair sobre a cabeça deles. Eles perderam parentes? Não. A família inteira conseguiu sair com vida da casa, né? Teve rachaduras severas a residência dele e não podia mais morar lá dentro. Então eles e os que sobreviveram passaram a dormir nos carros até começar a chegar as primeiras barracas. De barraco. Que demorou. E imagina, você num frio de 9 graus, 11 graus. Dormir dentro do carro. Ter que dormir dentro do carro. Sim. Foi algo assim, para uma criança, e ela já tem entendimento das coisas, né? Talvez ela vai levar esse trauma pra vida, porque a vida dela nunca mais voltou ao normal. Ela vai ter que mudar de cidade. Né? E o impacto ainda vai permanecer por muito tempo. Né? E uma coisa que me chamou a atenção lá na Turquia, ó, o capitão... ele mostrou essa foto pra gente. Então ela também, ela trazia um certo alívio pra gente, né? Uma certa esperança, né? Porque, poxa, nós estamos aqui passando frio, passando perrengue aqui, acordando de madrugada pra ir pra missão, mas com um intuito, um motivo maior, né? Infelizmente, nós não conseguimos localizar pessoas com vida nessa missão, sim. Porém foi algo assim. Mas devolvemos a dignidade para muitas pessoas. Ajudamos a localizar vários corpos, mas foi algo assim, aleatório, porque a gente só saía com as determinações da Insarag, ou da FAD, ou do pessoal da CUT. Então era meio que um... o importante é que toda a missão que foi nos dada, foram cumpridas. Todas foram cumpridas. Tipo, vai em tal lugar, vê se tem... Vamos. Vai lá e passa o cão e abre acesso, e faz o acesso, vamos. Então, quer dizer, a gente tinha equipe preparada para todo tipo de
de missão que eles davam, a gente abraçar qualquer missão. Vamos, ó, tem que passar em tal lugar para ver se a casa, ela tá com uma racha. Vamos lá, vamos ver. Então, eu achei muito interessante essa versatilidade da equipe do Brasil, que a gente não tava lá, não, a gente vai cavar buraco para tirar o corpo. Não, a gente fazia tudo. A gente cavou buraco, a gente procurou vítima viva, procurou de vítima devolver a dignidade, né, pros parentes. A gente fez a interação social, a gente fez todo tipo de trabalho que tinha, e isso, às vezes, no mesmo dia a gente fazia. No mesmo dia. Eu acho que vocês demonstraram assim, o mais alto grau da palavra prontidão. Pronto. Para que deve era. E eu falo assim uma frase, né, que nós somos lá para acolher o povo turco, mas na verdade eu digo que o povo turco foi que nos acolheu. Eu nunca fui tão bem recebido, a gente nunca foi tão recebido, tão bem quisto por um povo, né? Tudo bem que a gente estava indo lá para ajudá-los, mas eu descobri que eles amam o brasileiro. Então eles chegavam na gente, Alex Souza, meu Deus, não entendo de futebol. O Alex Souza. Os caras falaram, não, Clóvis, é um jogador de futebol. Eu falei, eu não sei quem que é esse cara. Mas é a geração mais moderna, porque quando eu comecei a viajar muito era o Belé. Belé. Então, eles iam a bandeira do Brasil, né? Nossa, já vim tirar foto, sem falar nas outras equipes de bombeiros de outros países. Outras nações, México, pessoal da Sérvia. Então, Brasil, nossa, a gente tem um carinho, o pessoal tem um carinho muito grande pelo brasileiro. Isso nos enche de orgulho, sabe? E todos aí, como o Sargento Sema falou, não é porque, não tô falando só do Canil, mas todos lá da equipe, né, do GAED, de Minas, Espírito Santo, o esforço que cada um fez lá, eu vi do coronel ao soldado mais moderno, né? E isso aí eu nunca vou esquecer. Todos estão preparados, né? Todos. E foi engraçado que me perguntaram, Selma, mas você como veterinário, os cães estavam preparados? Falei, com certeza estavam. Só que como ninguém aqui tinha a experiência de uma ocorrência a menos 10 graus, nossos cães também não sabiam. Minha cadela nunca viajou 15 horas, desceu no aeroporto e depois já foi fazer uma área e trabalharam. Então eu falei, o que a gente precisou foi se adaptar. Falei, então as ferramentas não era falta de preparo, por exemplo, aqui eu não me preocupo, mas lá eu não podia deixar a cachorra andar tanto tempo no chão. Aconteceu um caso lá que eu tava numa área, ele estava em outra, e uma coisa que aqui é corriqueira, lá tinha uma parte de um alagado, né, uma parte alagada, e as cachorras, inclusive, tinha material lá dentro, né, tinha alguns corpos lá dentro, aí as cadelas deles pularam. E pularam, só que o que acontece? A menos 10 graus, pular na água é risco. Claro. Aqui a menos 10 graus, elas estão se relaxando e tira elas. Vai. Lá então, aí precisou o quê? Foram lá me buscar, voltamos. Aí faz todo um tratamento, porque não pode deixar a temperatura dela cair, porque depois vai demorar para voltar. Então eu não poderia deixar uma trufa, o nariz ou a pata cortar. Porque senão a gente... ia baixar o cão. E não podia baixar o cão. Sim, tinha que estar todos disponíveis. O trabalho então, lá demandava uma tudo, coisa né? que foi muito... que eu percebi que foi muito especial nisso tudo, foi manter os cães íntegros até o final da ocorrência. Porque o cão, ele é assim, né? Se eu deixar minha cadela batendo área no frio, ela vai bater área no frio. Ela vai até acontecer alguma coisa. Quem tem que controlar isso sou eu. Claro. Então, e graças a Deus, nenhum cão baixou. A gente teve um cão do Espírito Santo, né? Teve eu acho que até pelo estresse teve um pouco de diarreia, foi tratado, em 3 dias estava a campo. Trabalhando. Então, tudo o que a gente fez, o controle, foi muito diferente, foi uma adaptação. Claro, a gente sabe que a temperatura extrema baixa, no caso, ela demanda um metabolismo mais acelerado. O que demanda, evidentemente, uma suplementação alimentar mais intensa. Isso foi necessário lá? Isso foi feito. Então a gente levou alimento mais calórico, ração, a gente usa uma ração hipercalórica para que a gente pudesse, a alimentação foi dada de uma forma especial para que a gente pudesse manter elas. Uma coisa que era até engraçado, se a gente desse água e esquecesse a gamela fora, ela congelava. Então a gente tinha que... foi tudo uma grande adaptação, foi tudo muito legal, porque tudo que a gente faz aqui, a gente teve que adaptar para lá. Então eu não podia, deixar muito tempo, o tempo de passeio delas tinha que ser controlado. Eu até brigava com eles, falava, deu. Já agora, não, mas deixa, não, já deu. Ele brigava comigo porque eu soltava muito, eu solto muito a roupa, né? Ele guarda ela, não, Selma, ela precisa andar. Aqui, ó, a gente fazendo, eu tô fazendo
eu fazia uns exames nas articulações, porque às vezes o cão, ele tem um limiar de dor que ele não vai demonstrar, principalmente os malinois. Ele não vai mancar, só que aí, fazendo esse exame, você vê, não, ó, tá crepitando aqui, não, a gente precisa... O soldado Mazeiro tá passando o Dersane nas trufas, até eles brincavam, nossa, os cães são mais bem tratados que a gente aqui. Falei, porque eu vou precisar deixar... Ele é a minha ferramenta de trabalho. Sem ela não serve de nada aqui. É verdade. Até comentando o que o Selma falou, que a cadela Casey nos primeiros dias ela teve uns crises de diarreia, né, enterite, né? Isso. E o Capitão Marinho, ele teve, né, a humildade, assim, de vir falar com a gente. Sim. E acatou o que o Selma orientou, falou, olha, deixa ela no repouso, mesmo ele querendo trabalhar com ela, mas tem que preservar, ele foi muito profissional, né? Esse respeito foi bem legal. Esse respeito da parte dele, o nosso trabalho é técnico. Então, um grande abraço, Capitão Marinho, está me ouvindo aí, todos aí do Espírito Santo, de Minas. Então, ele entendeu que precisava poupar a cadela, só que em 2 dias ela já estava ótima, e já trabalhando normal, as fezes voltaram ao normal. A gente levou medicamento daqui, né? Sim, claro, medicamento para a equipe e para os cães. E para os cães, eu assim, fiquei muito feliz, né, com esse evento, né, por tudo que nós já falamos, né, pela evolução, pela oportunidade, por a gente ver os nossos bombeiros numa missão tão importante se desempenhando tão brilhantemente, né? Eu vou usar de novo essa expressão que a pessoa não aguenta mais ouvir falar, mas eu tô morrendo de orgulho alheio. Legal. É bom, isso é bom. A gente tem inveja alheia, né? Eu tô com um sentimento muito grande de orgulho alheio. De todos vocês, né? Desde o Coronel Camargo, as nossas heroínas aqui, a Mari, a Hope, todos os cães que lá estiveram. Mas eu queria ver assim, esse assunto aqui a gente podia ficar conversando, eu acho que mais umas 2 horas, eu acho, né? Pelo menos eu tenho certeza que o pessoal tá gostando lá. Mas a gente já meio que caminhando para o nosso fim da nossa maravilhosa entrevista, eu gostaria de ouvir de vocês, de cada um de vocês, como essa experiência foi para você, primeiro, Clóvis. A experiência de ter ido numa missão internacional, de ver o que você viu, sentir o que você sentiu, e essa é uma experiência que é só sua, né? Como é que você, o que você acha que isso impactou na sua vida pessoal e profissional? Para mim foi só a realização de um sonho, que a gente sempre treinou para isso, sempre passamos dificuldade, né? E eu falando aqui do canil, a gente sempre teve muitos problemas, né? Então, tudo que a gente passou, poxa, um dia a gente vai atender uma ocorrência fora da cidade, conseguimos. Um dia nós vamos atender uma ocorrência fora do estado, conseguimos. Um dia, quem sabe, talvez eu não esteja aqui, mas o pessoal talvez um dia vai pegar uma ocorrência fora do Brasil. Conseguimos e eu estava nela. E eu me sinto abençoado porque de 8.000 bombeiros que existem no estado, 8.000, 9.000, 22 de São Paulo foram chamados e meu nome estava no meio. E eu não me acho melhor do que ninguém e não sei nem por que eu estava nessa, mas Deus quis assim. E eu sou grato por isso. E eu nunca vou esquecer isso aí. Se amanhã eu for embora do bombeiro, do canil, eu vou feliz porque o esforço que eu vi de cada um deles lá só me deu mais motivos para continuar tentando fazer melhor. A gente erra, a gente acerta, mas isso aqui eu vou levar para a vida e nunca mais vou esquecer. Gratidão. Parabéns. Selma, como é que é o Selma de antes, como é que é o Selma de agora? Tá bem diferente. Eu acho que é uma realização, realmente, uma realização pessoal e profissional, por mais que não seja, que a gente fala realização de coisa, parece que a gente foi ganhar um prêmio lá, né, e o nosso prêmio é salvar vidas, né, então é esse nosso prêmio. Por quê? Porque a gente batalha muito para conseguir resgatar um corpo, para conseguir salvar uma vida, a gente batalha muito, a gente se esforça muito, né, às vezes até a gente fala, mas por que eu tô passando por isso agora? Por que tá acontecendo isso agora? E de repente, quando a gente vê o resultado, vê onde eu cheguei. Mas como que eu cheguei aqui? Eu não faço ideia como que eu tô aqui, mas foi uma construção, né, enfim, dos comandos e pessoal minha e profissional, enfim, que a gente vai se submetendo e as coisas vão acontecendo, então isso realiza. Você fala, valeu a pena tudo que eu passei até aqui para eu poder atuar nessa ocorrência. E depois, a grande dificuldade, ela faz com que a gente se conheça melhor. Então, você passa a saber eu aguentei isso, então eu consigo ir mais longe, eu consigo fazer mais, eu consigo
Então isso motiva a gente a, não, eu vou mais agora. Agora vamos, a gente chega lá, ó, agora eu vou submeter a fazer isso, a fazer aquilo, a treinar dessa forma, porque eu quero estar mais preparado ainda na próxima, que a próxima eu quero estar junto. Então a próxima eu quero me manter sempre. Isso motiva, isso é uma satisfação e entre outras as coisas, realmente, e saber que Deus proporcionou isso pra gente, né? Essa permissão que a gente pudesse ajudar em outro país é muito gratificante, né? Parabéns, Selma. Você fez me lembrar um pensamento que eu gosto muito, né? Que é bastante conhecido. É que Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Verdade. E eu me lembrei agora de uma coisa engraçada também, que eu tinha um comandante que ele falava o seguinte: vocês bombeiros são tudo louco. Vocês são os únicos caras que eu conheço que vocês brigam pra trabalhar. Né? Sai no tapa, sai no tapa praticamente. Não, a gente briga pra trabalhar e se arriscar. Tem mais essa, né? Não é qualquer trabalho, é um trabalho que envolve risco. Bom, insisto, Clóvis e Selma, tremendo orgulho alheio. Obrigado, coronel. Parabéns. Obrigado. Eu acho que vocês gostaram também, né? Putz, um papo bacana. Falamos de cão, que é uma coisa que a gente adora, que muita gente gosta. Olha, a Hope, agora acabou a entrevista, Hope, você pode acordar. Tô até se espreguiçando aqui, esticando as patas. Mas muito obrigado pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela dedicação, muito obrigado por acreditar, né? Que eu vejo que vocês são duas pessoas que acreditaram no trabalho de vocês e ele colheu frutos. Eu tenho certeza que vocês ainda vão devolver muitas coisas boas para a nossa sociedade brasileira, internacional, a nossa sociedade paulista e a nossa comunidade. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Não. Tamo junto, Tamo Clóvis. junto. Obrigado. Obrigado. Selma, Obrigado, parabéns. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, é muito importante. Ative o sininho. Acompanhe o nosso conteúdo 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, no nosso canal 193 BombaCast. Muito obrigado a todos. Até a próxima.